Acho que você vai ter que aceitar Ah, ok. Got it. isso. Pronto. Porque o que que acontece? Todo mundo fala muito de mulheres que correm com os lobos. Isso. Acho lindo, maravilhoso, dá uns gatilhos assim bravos. Eu fiquei 2 anos com ele entragado na minha garganta, que não ia para frente, por causa do segundo capítulo. E só que assim, o Mulheres que Correm com os Lobos, ele pega um evento da tua vida. Esse daqui, por que que eu me apaixonei? Porque ele pega a sua vida. Uhum. Então, ele não vai tratar de um único evento, ele vai tratar de colocar você como protagonista. Porque, assim, por que que eu travei no Mulheres que Correm com os Lobos? Porque eu ficava lembrando da mesma cena, da mesma situação, do mesmo evento, do mesmo tudo, e a minha vida seguindo. E eu não conseguia. Isso foi uma dificuldade minha, né? Tem muita gente que é apaixonada. Minha filha, por exemplo, eu falei para ela, eu vou jogar no lixo, deixa aí. E aí eu falei, não, cara, eu acho que eu estou numa fase de desconstrução de tudo, porque assim, hoje eu posso falar, hoje eu posso falar não, né? É. Hoje eu posso falar não quero, hoje eu posso falar eu vou e ponto, acabou, né? Tá certo que a gente tem as responsabilidades, mas isso não exime a gente de ser protagonista. E aí, a minha leitura dele fez com que eu escrevesse a minha história, o meu olhar para a minha vida. Então, no final das contas, eu presenteei essa minha escrita para minha filha. Para o meu filho, nem pensar, mas para minha filha. Ela falou, mãe, eu não sabia que você era tão bonita. Eu não sabia que você fazia tanto por paixão. Ela não via isso. Então, assim, tinha muito a recriminar, mas nada a ser colocado de fato. E nem eu Uhum. fazia isso. E aí eu falei, não, eu vou insistir. É um livro difícil de ter quórum, mas a hora que você começa a mexer com isso, ele é desconfortável, por quê? Porque tem que tirar o nó. Tem que tirar o nó. Então, é como se fosse uma terapia em grupo, cada um tem a sua dor, mas todos Uhum. somos mulheres, nós temos muito em comum, né? Eu coloquei um grupo de leitoras maduras, porque é muito diferente de você pegar, por exemplo, a idade da minha filha, 27, 30 anos, que está numa Ah, fase hoje mais liberta, né? é. E Não- numa outra fase, né? Ela tá na fase das conquistas ainda, né? mas ela já vem com muita liberdade, diferente daquilo que a Sim. gente passou, É. diferente daquilo que a gente teve como mãe, né? Então, assim, eu consegui ressignificar minha mãe faleceu em 2000, ela faleceu com a minha idade agora, ela faleceu com 56, eu estou com 57. Eu consegui ressignificar minha mãe como mulher, e não como a mãe castradora, repressora, nada disso. Então, através do livro. Mas o meu engasgo está no pai, né? Então, vamos lá, né? Eu voltei para cá, estou cuidando dele, eu sou o alvo dele, né? Mas assim a gente vai. Ah, eu te entendo bem, viu? Eu sempre fui o alvo do meu pai também, de cobranças. Nunca estava bom, né? Não, nunca estava bom. E eu lembro que eu tive um câncer de colo de útero em 2018. E aí eu fiz a cirurgia, né, a esterectomia total ampliada, lá que chamava, em agosto. Quando foi em setembro, quer dizer, eu não tinha nem terminado a recuperação Não, ainda, não. ele foi para UTI, e aí começou o processo de morte dele, levou 2 anos. Ah, Cara, até hoje o negócio está aqui, ó. então, mas eu acho que não é legal a gente conviver com isso, sabe? Eu acho que se É, existe um fator para a gente tirar isso, vamos lá. A gente já tem idade suficiente para não ficar choramingando num canto que ninguém me ama, ninguém me quer. Não, é, não é por aí, né? não é. Mas eu acho que é ressignificar a situação, porque
No final, se você for prestar atenção, a maioria das nossas dores não são nossas. Então, Exato. é aí que me chamou a atenção nesse livro, e por isso que eu insisto com ele. Tem uma pessoa, não tem problema, vamos lá. Porque as pessoas, elas não estão preparadas para sentir dores, né? Não mesmo, É não difícil, né? mesmo. É muito difícil. E eu já assim, já, logo na introdução já falei, meu Deus, vai ser um negócio, vai ser um show de horrores. Vai, 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 Mas vai. assim, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Então, eu estou num momento de muito baixo astral, né? Com tudo. Que signo você é? Ariana. Desculpa, mas eu tô vendo aquele olho turco ali, ó. Eu sou apaixonada pela Turquia, mas provavelmente você pegou isso na Percebi. Grécia. Não, eu nunca fui nem à Grécia nem à Ah, Turquia. tá bom. Eu também tenho paixão para conhecer a Turquia, nunca tive oportunidade, né? Eu sou consultora de viagem, eu sou especialista Eu em vi, Turquia, falo turco. eu vi, ainda vamos conversar sobre o tema. Vamos, eu sou apaixonada. Não, mas é assim, é um símbolo que me mexe Sim, comigo. sim, sim, Por sim. exemplo, a mão Sim, cansa, eu não posso nem olhar para aquilo. eu tenho uma aqui também. Então, eu não Porque, suporto. então, mas na realidade, você, Ariana, você é muito imediatista. Então, aí o que que É, acontece? Quando você sai do imediatismo e você tem que cavocar, é a sua dor, né? Porque é, que bosta, né? Vou ter que, é. puta merda, tá lá no fundo, eu vou ter que pegar lá no fundo, mas Capocar para que tudo. que serve isso, né? Então, Uhum. assim, eu acho que a gente sai de uma pandemia, ou melhor, né? Eu não sei se a gente saiu disso, mas o movimento, não estou falando da doença, mas o movimento. Primeiro que foi indigesto para mim, que eu morava sozinha, e eu passei o isolamento sozinha, percebendo o meu envelhecimento. Uhum. E aí pegou. E aí eu não gostei. Aí eu entrei em todas as crises do mundo, ansiedade, pânico, tudo. Aí comecei a fazer terapia. Mas também fiquei 3 anos sem poder trabalhar por causa da pandemia, porque meu negócio é turismo. E agora que eu achei que eu fosse respirar, terremoto, né? É, né? Então, eu estava numa situação de ressignificação, mas muito. E nesse período, faz um ano agora, nesse período eu voltei para a casa do meu pai, porque eu não sei se foi uma boa opção financeiramente, ok, porque eu não tinha nem o que comer, né? Dependo dele até para pegar Uber. Então, o grupo, o Clube das Leitoras é minha única fonte de renda hoje, pra você ter uma ideia. Mas eu levo a vida muito assim, tem que ter uma explicação para isso. Não é. Hum. Eu sempre vou com. Eu sou pisciana, né? Então eu vou relativizando, né? Você é a cabeça, eu sou o pé, né? Então, meio que isso, né? Então, assim, essa condição que a gente está hoje de baixo astral, de insuficiência, né, de não ter nada para colocar como desafio, ou todos os desafios que vêm, você tem preguiça, você fala, não é para mim mais. A falta de objetivo, a falta de expectativa, né? Ela é muito difícil, mas eu acredito que é o momento exato para a gente parar e reconhecer. Porque em outra situação você estava se movimentando e não teria, inclusive, tempo para você. Uhum. Não Então, mesmo. então, eu acho que as coisas não são assim aleatórias. Não, Eu, eu também não acho, acho eu isso, acho que não. esse movimento é muito interessante. E tudo que a gente viu da pandemia para cá, tanto que a gente nunca lembra se foi no ano tal, se foi no outro, que a gente perdeu um ano inteiro dentro dessa pandemia, a gente se perde, né? Então, o que eu traduzo para você, uma dica, vai doer, amiga,
Vai, né? Eu sei disso. Mas é que nem academia. Enquanto não dói, não está movimentando o músculo. Então, assim, eu acho que nós estamos num momento de cura. Nós estamos vendo um mundo totalmente polarizado entre ódio e amor. Então, vamos tirar esse ódio todo e vamos ficar do lado do amor. E para isso a gente vai ter que se ver. É um espelho diferente, é um espelho que a gente não está acostumada. Por outro lado, eu estudo muito a questão indígena, as metodologias xamânicas, tal, né? E os indígenas têm uma coisa que nós perdemos: observação. Só um exemplo. Quem foi que olhou para o pé de café, esperou ele crescer, esperou ele dar fruta verde, amarelar, ficar vermelha, cair do pé, ter que torrar e depois ter que moer para colocar água fervendo para sair o nosso café? Sim. Olha o tempo, né? Eu lembro muito, por exemplo, você é de Americana? Não, sou de Campinas. Mas é a mesma região. Sabe aqueles tiozinhos que ficavam sentados na porta de casa enrolando piteira por horas? Observação. Aquelas senhorinhas olhando o jardim, aguando por horas. É observação. Ela sabia quando brotava uma florzinha, quando modificava, tal. Opa, a Cris vem vindo. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa parar. Né? Oi, Cris! Bem-vinda! Essa mulher mora num lugar tão gostoso, ela mora no meio do mar. Ah, é? É. Semana passada ela estava comendo uma espiga de milho que ela tirou do quintal dela. Delícia. Então, assim, nós temos uma obrigação agora, até pela nossa condição, idade e toda a nossa história, de protagonizar isso. Né? É um livro que vai mexer, é um livro que vai doer, mas é um livro que dói porque as dores estão em nós. Mas vamos tirar. Se a gente não conseguir tirar, a gente vai, pelo menos, renomear, ressignificar essa dor. Mas a gente vai entender que ela está lá. Que a gente vai engolindo e passando batido. E entender por que ela está lá. O motivo O dela mais estar lá. importante. Que é o mais importante. É o mais Porque importante. doer não é o pior. Não. É você não saber por que aquilo está lá. Exato. Aonde veio, por que veio, para onde vai, se um dia vai. Então, assim, a primeira coisa que me chama a atenção no livro já começa no prefácio. Você está escutando, Cris? Cris? Cris, está escutando? Acho que não. Acho que não. A primeira coisa que eu vejo, que já me chamou a atenção, foi o seguinte. No primeiro... Espera aí, eu acho que ela deve estar falando comigo. Caiu, né? Você está com o livro aí? Eu estou com ele aberto aqui. Tá. Deixa eu ver se é ela. Não, não é. Está parecendo a árvore de Natal, meu WhatsApp. Na primeira página, na página 9, tá? No prefácio da edição brasileira, ela tem a seguinte... Eu não li o prefácio. Não tem problema, mas foi uma das coisas que mais me chamou. Eu li os outros, mas não li Não tem a versão problema. brasileira. Olha só, ela fala o seguinte: processos de autoconhecimento e mudanças de paradigmas. Aí depois ela vem, tarará, aí ela tem a seguinte frase: como a mulher lida com o feminino? E se o padrão reconhecido como, entre aspas, bem-sucedido, tiver como base o masculino? E é isso. Então, aí eu me pegou. Eu falei, cara, eu sei que eu sou feminista, mas adianta eu ficar erguendo uma bandeira e toda a minha condição, tudo que eu faço está baseado no masculino? Então, vamos ver onde que entra. Aí ela coloca o seguinte, que a jornada da heroína nasce de uma busca da mulher por sua totalidade, dentro de uma cultura que há séculos tem como base o mundo organizado e liderado por masculino, em detrimento ao feminino, né? Isso é fato.
A cultura estabelecida define-se através de valores masculinos que, desse modo, costumam ser apontados como os padrões aceitos e revalidados por toda a sociedade. Então, aí eu já parei, eu falei, bom, esse livro vai mexer comigo, né? E é uma situação que ficou latejando em mim. Aí o livro ele faz o seguinte, tanto a introdução, como o capítulo 1, como o capítulo 2, é até menos dolorido. O terceiro, você tem vontade de queimar, sair correndo, nunca mais voltar, e falar, Nossa, que essa boa bosta, eu não notícia! quero isso. Então, já te aviso, foi um spoiler, tá? Porque se você não passar do terceiro, você não continua. Tá. Por que ela fala isso? Porque, assim, entre o primeiro e o segundo capítulo, nós vamos analisar quem nós somos e quem são papai e mamãe. Quais são as respostas que nós damos, mesmo percebendo, ou tantas vezes não percebendo isso, mas para quem a gente está respondendo e o porquê nós estamos respondendo. Através desse primeiro e segundo capítulo, a gente vai entender esse porquê. Entendendo o porquê, nós vamos ter que entender o que a gente faz com isso. E aí é o problema, porque aí, ok, aprendi a lição, entendi, mas está aqui. E para tirar, primeiro você tem que ter uma mudança, Uhum. né? E se você não tiver essa mudança, você tem que acatar que aquilo ficou aqui, mas que você entende que é isso. E está tudo bem também. Então, não tem reação certa e errada. Nós vamos ter persistência. Se a gente não tiver persistência, essa determinação que o ariano tem, e que o câncer e o peixe saem correndo porque está chorando, a gente não segue para frente. E a ideia é trazer, através da escrita, eu coloco criativa, mas eu acho que ela é mais terapêutica. No final do livro, a gente tem um livro nosso protagonizado por nós. Entendi. E aí sim você vai entender quem é você, a beleza que você é. Em momento nenhum, o livro desabona quem você é. É a gente que faz isso. A gente Claro. desabona. Mas a gente tem que lembrar que todas as pessoas, de nós para trás, elas fizeram apenas o que elas podiam fazer naquele momento, assim como nós. Então, a gente romantiza muito, por exemplo, eu tive uma avó que foi caçada ao laço pelo meu avô. Isso não é romântico, isso é sequestro, isso é cárcere privado, isso é estupro, É. né? Só que hoje a gente consegue colocar nome nessas coisas. Então, tem tanta coisa que a gente precisa rever para entender. Porque eu falo que, por exemplo, nós brancas, nós somos vira-latas, nós não temos pedigree. Né? Porque eu sou uma mistura de italiano com alemão, mas nasci no Brasil. Então, cadê o pedigree disso? Não tem. Né? Então, é uma raça tão misturada, tão miscigenada, que não é nem uma cultura nem outra, e que tenta fazer de conta que é perfeita, e não tem nada de perfeito, então a gente precisa ir atrás. Eu preciso parar de ficar falando muito. Não, mas eu acho que é isso aí, ué. Você já tem mais experiência nesse livro, no que vai acontecer. Não, eu só estou dando um spoiler porque é real, meu. Inclusive, assim, cara, a vontade que você tem é de jogar fora, mas não faça isso, tá bom? Não joga. Não joga. E assim, o grupo, o que ele faz? Eu monto o grupo no WhatsApp, até mesmo para a gente trocar. Né? Uhum. Gente, olha, eu não entendi essa parte, estou bolada com isso. Cara, eu estou com ódio mortal dessa frase. Isso aqui me pegou. O grupo é para isso, porque são mulheres. E ali ninguém vai ficar falando para ninguém, ai, fulana falou isso, fulana falou aquilo. Não é para isso. Né? É para todo mundo dar a mão e crescer junto, entendeu?
É por isso que eu fiz, assim, o e-book para a gente escrever, colar figurinha, fazer coisa bem maternal mesmo, sabe? Porque a gente tem que ser maternal com a gente agora. Uhum. E eu fiz uma ficha de leitura para a gente começar a anotar o que ficou interessante, o que bateu, né? O que, olha, isso aqui foi legal para mim. Aliás, era uma coisa que eu ia perguntar para você, como trabalhar com esse material que você disponibilizou exatamente. Eu vou virar a tela para tentar mostrar para você esse daqui, ó. Vê. Share. Tá vendo? Tô. Ok. Peraí. Ok. Então, aqui o que que eu fiz? Escrita criativa, né? O que que a gente vai fazer? Mudança de paradigma. Como a mulher lida com o feminino? E aí a gente tem as descidas, o corpo da mulher de quem ela pertence. Então, a gente vai traçar um percurso aqui para a gente chegar no protagonismo aqui, no final. Tá O bom. início da jornada, ele tem a separação do feminino. O porquê a separação? A gente tem que entender em nós quais são aquilo que a gente permanece da mãe, né? Que a gente faz. Ah, eu faço com raiva, eu faço com isso, eu tenho esse jeito também, eu faço isso também, né? E entender quem foi essa mãe. No masculino, a mesma coisa. E aí a gente dá uma parada. Para mim, porque, ó, caminho das provas, que é o terceiro. Então, a gente vai pegar esse... Começa a turbulência. Ó, aquela chuva pesada, sabe? Torrencial. Mas ela passa. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um debate entre esses dois capítulos. Eu sugiro que você volte a olhar as introduções. As introduções, ela traz já ela traz umas dicas de onde ela vai começar a pincelar, tá? Então, eu acho que é bem legal. Aí a gente vai parar, vai fazer o terceiro, vai fazer o terceiro e vai fazer o terceiro. Aí depois a gente vai para a ilusão do sucesso. A ilusão do sucesso, o que que é a ilusão do sucesso? É tudo aquilo que eu faço, que eu acho que está certo, que eu tive sucesso, que eu fiz aquilo outro, mas na realidade é um contexto masculino dentro de tudo aquilo que eu fiz. Eu fiz uma autoafirmação, ou não era o sonho da minha vida, eu acabei fazendo porque dava o dinheiro que eu precisava. Enfim, aqui a gente vai se deparar não com erros, mas o que a gente acabou fazendo para que a gente pudesse ter o mínimo. E aí a gente entra no despertar espiritual. Aqui é uma parte muito legal. Aqui é uma parte que a gente se acolhe demais, porque a gente tem que lembrar que nós temos uma ancestralidade gigantesca atrás. Se a gente pensar da seguinte forma, eu, mulher, dentro da minha ancestralidade, eu sou a mulher mais livre de todas elas lá atrás. Sim. Assim como agora a minha filha. Então, não que eu esteja carregando uma mala de coisas que não me pertencem, mas que vieram como cuidado. Um exemplo. A mulher, por exemplo, quando menstrua, a mãe vai falar: olha, você tem que pegar o absorvente e fazer assim com o papel para ninguém ver, ou para não sujar, ou então não vai falar nada e a pessoa vai se entender. Mas o que que é isso? É um valor que você não percebeu, mas que você carrega até hoje, que passou para sua filha, que passou, sabe? Então, assim, são valores, né? Ah, eu não tenho o mesmo valor da minha família. Será? Tem sim. Né? Será que é isso mesmo? Então, assim, esse despertar Acho que quem mais renega, mais tem. não tem jeito. Não tem Não jeito. tem jeito. Eu sou revoltada, né? Eu sempre achei que não, mas agora eu estou vendo um clichêzaço. Né? Mas tudo bem. Terapeuta que se lute. Pois é, tá lá para isso mesmo. Exatamente. Então, o despertar espiritual é o nosso acolhimento. Então, depois da gente ter
ressignificado tudo isso, então a gente entende a Susta-Fi. A Susta-Fi também porque a gente começa a perceber que, olha, puta, eu faço isso mesmo, né? Esses dias eu cheguei para o meu pai e eu falei assim, eu vou segurando, eu vou segurando, eu vou segurando, aí depois eu falei para ele, briguei com ele, eu falei assim, eu sei que você não gosta de mim, eu não sou a filha que você gostaria de ter, mas é essa que você tem. Eu não entendo por que você está falando isso. Eu falei, eu sou agente de viagem. Quem me ensinou a fazer isso foi você. Eu estou tentando provar até hoje, sem perceber, que é para você que eu quero essa aprovação. Só que toda vez que eu falo de Turquia, você vira os olhos que você não gosta. Você desaprova. Eu, como avó, você desaprova porque eu falo alto, porque eu dou risada alto, que eu isso, mas você é o bisavô. Então, assim, nada do que eu faço, mas tudo que eu faço é querendo uma aprovação sua. Mas eu só pude falar isso para ele por causa desse número 2, porque eu não percebia. E aí vem o caminho da prova. O que eu faço com isso? Eu vou mudar? Não, não quero mudar. Eu vou continuar, mas eu sou consciente. Agora é a escolha minha. Ah, eu quero mudar. Agora é a minha escolha. Mas para fazer essa mudança, dói. Aí a gente tem a ilusão do sucesso para a gente entender como a gente responde para essa tal sociedade. E essa sociedade que eu digo é para você no espelho, é para sua família, para escola, é para tudo. E depois o despertar, que é um acolhimento. E aí a gente tem a descida da deusa. Toda a história, a grande maioria das histórias das deusas, então, por exemplo, Afrodite, Ishtar, tantas outras, elas descem, elas são sequestradas pelo pai, vão para o inferno. Só que para elas chegarem no inferno, elas têm que fazer assim. Elas vão com toda a parafernália delas. Aí tira a coroa. Aí tira todas as pulseiras, ouro, tudo que ela tem. Aí tira o manto. Vai tirando a cada degrau, são 7 degraus. E ela chega lá nua. Mas o que ela tirou? Ela tirou tudo aquilo que era externo dela. Que não é ela, Não é ela, propriamente. não é. Mas ela tirou a importância dela. Ela tirou a autoestima dela. Então, cada degrau é uma autoestima retirada. Mas, na realidade, a hora que você chega lá embaixo, você se reconhece. E você até gosta. Uhum. E você sobe e desce a hora que você quiser. Então, essa descida da deusa, ela é muito dolorida. Só que a gente faz isso a vida inteira. Quantas vezes, na nossa idade, a gente teve que ficar quieta, não dar opinião, não discutir. Não discuta com os mais velhos, né? A gente está um pouco tempo aqui, mas a gente vai continuar. E a reconexão com o feminino, aí sim é a gente. Aí a cura da mãe e a filha, total, olha a ascendência, né? A cura do masculino, a integração do masculino e do feminino, e aí a gente é protagonista. Só que a gente vai começar da seguinte forma. Aqui eu coloco uma provocação da página 24, né? E da mãe ideal, aquela coisa toda. E aí eu vou colocar a filha do pai e a filha da mãe. Quem é você nessa? Escreve, né? A separação do feminino. Aqui o que a gente abordou. E aí eu sugiro você colar a foto mesmo. Tá? Eu fiz no computador a minha, mas cola, porque a gente vai ver isso no final, como mudou. Tá. Porque essa mudança é importante. Fisicamente, como é seu pai, temperamento dele, ocupação, como é sua mãe, vamos descrever quem são. Porque isso vai ser importante para a gente relativizar no capítulo 3. Tá? E aí, quem é você? Porque assim, quem é você? Aquilo que você acha que é você. Não tem problema, mas não faça muito exercício de pensar muito, coloca. Tá? E aqui uma epifania. E aqui vamos escrever, ou colar, ou desenhar, o que você quiser, tá? Então, aí é o próximo capítulo do masculino. Eu não dei ainda
Eu não dei ainda o e-book do masculino. Vamos fazer esse? Para a gente começar a se soltar. Não importa se você não escreve muito, se você não quer escrever, você desenha, mas faça. Tá. Porque é um exercício que, olha, de todo o coração, vai te ajudar a transpor todos esses porquês e todos esses nós que você tem aí. Tá, tem muita coisa para resolver. Tem. E a gente vai resolver o que dá. Tem um outro arquivo que eu mandei, que é detalhe 1, 2, 3, 4, 5, acho que eu mandei lá para vocês. Tipo uma ficha de leitura, não é? Para vocês anotarem, ou você colocar a página, Uhum. porque eu sou muito relaxada, mas eu não consigo fazer diferente. Eu grifo todos. Então, eu também. Aí eu peguei o PDF e joguei para o Kindle, e aí eu tô marcando, eu fico marcando. Eu grifo tudo, não tem jeito. Então, assim, naquela ficha, coloca a página que você achou relevante para a gente discutir aqui. Tá. Eu não quero ficar falando o tempo todo, eu quero entrar na Bom. discussão, porque também é um exercício para mim. Também sou uma feminina ferida, né? Eu li sozinha, me ferrei sozinha, agora vamos no grupo, né? Então, e o que estiver sentindo, não tô legal, vamos conversar? Vamos conversar. A gente abre um meeting ali e vamos conversar. Tá? Ninguém vai estar sozinha. Quanto a você não tá legal, posso sugerir para você benzimento? Pode. Então, você vai fazer assim, você vai mandar para mim o seu nome de solteira completo, lá no WhatsApp. Pode mandar no particular, tá? Tá. Data do seu nascimento e 2, 3 palavrinhas para ilustrar o que você tem. Sabe que dia que eu nasci? No dia do golpe militar, 31 de março de 64. Puta que pariu, dizer o mínimo. Você quer uma outra coisa, então? Não comparando, mas olha só. O meu sobrenome é Streicher Covese. Se você procurar Streicher no Google, a terceira geração minha chama Julius Streicher, o braço direito de Hitler. Eita porra. E o Covese é um italiano judeu. Ele era da região e foi para a Itália. Então, eu tenho um nome judeu e um nazista. As meninas da constelação familiar são loucas para me pegar. Não vou. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Deixa eles lá, cara. Deixa eles lá, que tá tudo bem. De alguma forma, eles se ajeitaram, que estão os dois no meu nome. Coitada da sua mãe, olha, vamos prestar atenção, vamos mudar um pouco a história, mas coitada da sua mãe, tendo você nesse dia, olha que momento triste, pesado, nada salutar, um momento que todo mundo tinha medo, porque, olha que difícil para ela. Foi uma época muito difícil para ela mesmo, eu sei disso. Sim, então, assim, é isso que a gente precisa ressignificar, entende? Porque é fácil falar, né? A gente tem as diferenças, mas e esse contexto de mulher? Quantas vezes ela precisou ficar calada, né? Só ficou calada, a vida inteira ficou calada. Eu brigo com E ela, isso é uma brigo com bronca isso até nossa. hoje. Não, mas isso é uma bronca. Por que você não reagiu? Porque não podia, né? Eu vou fazer uma brincadeira. Então, para lá, de novo, o nome completo, dia de nascimento. E 2, 3 palavrinhas do que você está sentindo. Tá. Tem um livro, caixinha, que chama Escrita Terapêutica. Tá? Então, assim, eu vou pegar uma para você e uma para mim, tá bom? Tipo uma carta, um tarô. Mais ou menos isso. Eu vou fotografar e te mandar. Você costuma abandonar um pouco sua vida social e familiar para privilegiar seu trabalho? Liste eventos sociais e famílias que você perdeu e está ocupado por obrigações profissionais, a responsabilidade pode aflorar, bababá, bababá. Isso aqui. E eu vou pegar o meu. Escreva algo que deixou você com raiva, uma lista, né? Ou com medo.
O que causou esse sentimento? Como você poderia ter evitado? Escreva também qual seria o seu plano B para a situação. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar só essa e a gente faz igual. Tá bom. Tá bom? Tá. Qual que é a sua profissão? Agora, no momento, aposentada. Sim, mas Amém. você tem uma profissão. Não, eu fui analista de sistemas. É isso, você é. Eu fui gerente da Joyce, na IBM. Tá bom. Não, você é analista de sistema, Eu sou, né? eu sou, porque até hoje é É isso que eu isso. faço. É isso. Eu gerencio a família agora, É isso. Que bosta, né? né? Você não ganha para isso, né? Mas tá bom. Né? Exatamente. Me É, persegue isso. então tá, eu vou pegar essa fichinha, vou fotografar e colocar no grupo. É que eu estou Tá falando bom. rápido que vai acabar nosso tempo, Ah, é verdade. né? Tô A gente vendo. já está no berro aqui. E a gente está por 2 minutos. Então, assim, eu espero que esse encontro, mesmo sendo só eu e você, não tem problema. O que me deixa feliz é ter alguém que vá continuar. Porque, assim, ele fez tanta mudança na minha vida e ficou tão mais leve. Por que não fazer isso para mais gente, entendeu? Eu estou precisando disso. Eu busquei isso no Mulheres que Correm com os Lobos, mas também travei em determinado momento e abandonei. Eu também. Teve uma hora que eu não conseguia, não ia, né? É. E aquele fica remoendo, remoendo, remoendo. Eu falei, cara, eu preciso resolver isso. É isso. E aí, a hora que eu vi lá no centro, é aí. É aí mesmo. Você faz terapia? Não, mas eu estava até em busca de uma terapeuta legal aqui em Campinas, mas... Eu estou fazendo online, a minha terapeuta é de Belo Horizonte. Você quer o contato dela? Eu te passo. Quero sim, Uma querida. quero sim. Feminista, gostosa de falar, ela era do RH da Vale, ela tem uma puta experiência corporativa, ela é ótima. Tá. Não, passa assim o contato. Tá bom. Olha só, fico feliz Fala, no amor. primeiro passo, não corre do 3, vai cair, Ah, vai cair. vai cair. E a gente vai se falando. Eu vou fotografar aqui, Tá vou bom. mandar para você e você manda seu nome para o Benzimento. E fiquei muito feliz de ter te conhecido. Ai, Muito obrigada, mesmo, viu? eu também, recíproco. Adoro arianos. Tá bom? Tá bom, Não querida. sofre sozinha, Muito não, viu? obrigada. Tá Obrigada, bom, bem. gratidão. Tchau. Tchau.